Começamos uma série sobre paternidade espiritual. É um tema bem legal. Eu creio muito que é um tema pontual para esses dias. Hoje eu quero cavar um pouquinho mais de onde tudo isso nasceu. Semana passada eu dei um panorama de paternidade. Falei um pouco sobre a adoção do Espírito Santo. Falei sobre a paternidade genuína do Abba. Se você não pegou, talvez alguma coisa fique conectada com essa mensagem. Assista a mensagem do domingo passado. Hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso. Eu quero ir lá para uma profecia do Antigo Testamento, as últimas palavras do Antigo Testamento. Qual que é o livro do Antigo Testamento aí, o último? Gente, vocês lêem a Bíblia? Qual que é o livro? Finge que vocês sabem agora, fala todo mundo Malaquias. Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Depois a gente corta e bota só essa parte na live. Eu quero ir lá para Malaquias capítulo 4, versículo 5. Abra aí a sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a companhia de Elias. Isso pode ser um pouquinho estranho, talvez você nunca ouviu isso, mas eu quero cavar com você nessa revelação. Como eu orei, a gente não é por palavras humanas, convencimento humano, mas é uma revelação do Espírito Santo, é um convencimento do Espírito Santo para a gente poder entender e viver isso aqui. Antes de ler, eu quero te dizer que essa profecia foi falada aproximadamente há 2.400 anos atrás. E ela se cumpre nesses dias. É uma profecia que promete um espírito. E esse espírito é o espírito paternal, o espírito de paternidade. Você abriu sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O texto fala assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas são as últimas palavras do Antigo Testamento, e é uma profecia prometendo algo, uma promessa prometendo um acontecimento. Vocês sabem que Elias está lá em 2 Reis, a gente vai ver esse texto depois também, milhares de anos atrás dessa profecia. Elias já tinha passado sobre a terra, e de repente vem um profeta e fala que o Senhor vai enviar o profeta Elias. Antes de mais nada, eu quero dizer que não é espiritismo, não é conversa com mortos, não é passeio de mortos no nosso meio, não é isso. A Bíblia está falando de um espírito que operou em Elias. A gente vê isso em Lucas, capítulo 1, versículo 17, quando essa mesma profecia se encaixa em João Batista. E irá diante do Senhor no espírito de Elias, aqui é muito claro, no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então nós temos esses textos, e se você for estudar a Bíblia, você vai ver que tem vários textos que falam do espírito de Elias sendo prometido para os últimos dias. Então é uma profecia que está liberando o espírito para um determinado tempo. E a Bíblia é muito clara em dizer que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, terrível para aqueles que são ímpios, terrível para aqueles que não esperam a vinda de Jesus, terrível para aqueles que não são tementes a Deus. Para a gente, o glorioso dia, o poderoso dia, a gente aguarda com expectativa a manifestação de Jesus vindo, voltando no dia. A gente prega desse dia, a gente acredita que ele pode ser daqui a pouco. A gente aguarda ansioso esse dia, então para a gente não vai ser terrível. Para a gente vai ser o glorioso dia. Mas a Bíblia aponta para esse espírito que operou em Elias, sendo derramado sobre a terra, antes do grande e terrível dia do Senhor. Gente, você sabe que no calendário escatológico a gente está nesses dias. A gente está chegando nos dias do fim. É só você ligar a TV que você percebe. É só você olhar para tudo que está acontecendo ao redor, você percebe que nós estamos chegando nos dias do fim, nos terríveis dias. E você sabe que a coisa só vai piorar. Mas a promessa desse texto, a promessa dessa passagem, dessa profecia aqui, nesses dias, Deus haveria de derramar o mesmo espírito que operou em Elias. E o que é o espírito que operou em Elias? É o espírito que promove a paternidade espiritual. É exatamente a série, o tema que a gente está vendo. É uma companhia sendo operada, sendo dirigida por esse espírito de paternidade nesses dias. É um grupo de pessoas que se chama igreja. É um exército do Senhor
agindo através do mesmo Espírito que operou em Elias. Não se assuste, não se assuste, isso vai ficar mais claro daqui para frente. Mas é um espírito de paternidade, para converger coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. É um espírito paternal, é um espírito de adoção. Se você sabe, o Espírito Santo faz isso. Já falei muito no domingo passado sobre a adoção do Espírito Santo, sobre a paternidade do Abba. Essa parte fica para outra pregação, então vai lá se você não pegou. Mas hoje eu quero falar desse espírito operando no nosso meio e nos capacitando para viver uma família espiritual, para viver segundo o coração dele, adotando filhos, agindo paternalmente sobre filhos. A gente vai ser paternalista e não paternal se a gente não estiver sendo operado por esse espírito nesses dias. É um espírito de adoção. Então tem uma promessa para esse tempo. É interessante que no versículo 5 e 6 de Lucas 1, ele deixa muito claro que o profeta Elias já havia passado pela terra. E essa promessa, então, ela fala de um espírito profético, o mesmo que operava em Elias. E agora com uma finalidade específica. No versículo 6, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O versículo 17 de Lucas 1, esse texto que eu acabei de ler, ele fala assim, sobre um homem que operou através desse espírito, que era João Batista. E irá diante do Senhor no espírito de Elias para converter. Primeira informação que a gente tem aqui, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Segunda coisa, converter os desobedientes à prudência dos justos. Terceira coisa, habilitar para o Senhor um povo preparado. Nas três coisas você vê paternidade exalando do texto. Converter corações de pais aos filhos e de filhos aos pais é paternidade. Converter os desobedientes à prudência, quem é pai sabe o que faz isso todo dia em casa com um filho, não faz? Uma vez não, pelo menos 1000 vezes por dia. Você converte um filho da desobediência para a prudência. Na porrada, muitas vezes, e precisa, para trazer de volta. É um espírito de paternidade, que ama, ele faz amando. Então, trazendo a prudência dos justos. E, por final, habilitando. Isso é o mais incrível da paternidade. Próximo culto, provavelmente, a gente fale sobre isso. Um pai envia, a paternidade envia, a paternidade lança. Ela habilita e lança. Se eu enviar o meu filho de 3 anos de idade agora, eu vou enviar ele para a morte, porque ele ainda não está habilitado para fazer o que ele precisa fazer. E esse espírito que vai vir nesses dias, está no nosso meio nesses dias, ele habilita um povo para o Senhor, ele prepara e ele lança. Então é paternidade em cima de paternidade. Eu realmente acredito que a gente faz parte dessa companhia, desse grupo de Elias, desses que estão operando por esse meio. Essa igreja faz isso. Se você já tocou numa família espiritual, você sabe do que eu estou falando. Se um pai espiritual já te lançou, você sabe o que eu estou te falando. Então a companhia de Elias, ela vem trazendo um fogo, é interessante isso. A gente acha e a gente resume ser cristão e o evangelho a um comportamento ético e moral, e isso é muito medíocre. A gente esquece do fogo, o fogo refinador, o fogo que corrige. Não é isso que você faz com o filho? A companhia de Elias, a igreja que é uma família espiritual e paternal, ela vem com fogo, e o fogo remete a juízo. Ela vem refinando tudo que precisa ser refinado. É interessante que, estatisticamente falando, a visita de um pastor, ela muda 4%. Então, de 100 pessoas que um pastor visita, 4%, 4 pessoas são transformadas pela visita dele. Isso aponta para uma operação de uma família, de uma companhia, de um corpo paternal. Você sabe que a Bíblia nunca, ela remete a uma pessoa, mas ela sempre remete a um corpo. Você não é igreja, nós somos igreja. E é esse corpo sendo a igreja que vai tocar as pessoas. Isso está falando desse espírito de Elias, de paternidade. Então não é uma pessoa, não é um pastor, é um corpo. Quando você toca num corpo, você é curado. Tomé fez isso. Então, gente, como pais, como uma família espiritual, a gente traz o fogo de Deus. E o que é isso? É quando um líder mete o dedão na sua cara e fala: pelo amor de Deus, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Pelo amor de Deus, você está traindo juízo para você, você está traindo morte, sai desse pecado, abandone isso aí que você está vivendo. Você traz um juízo, você traz uma responsabilidade. Então, a gente não pode remeter a igreja a um comportamento moral, sabe?
a gente perde o espírito profético, o espírito, esse espírito que eu estou falando é um espírito que lança, que peneira, que quebra arestas, que sabe, ele avalia as pessoas, ele habilita as pessoas e ele lança. É muito poderoso tudo isso. A igreja se tornou muito mais emocional do que apostólico-profética, do que operando pelo um espírito. Parece que a igreja só está operando pela emoção, pelo sentir. Então, se você sente, não é mais nada. E o que você crê, cara? Então, a base do sentimento ninguém é tratado. É tratado pelo Espírito Santo. É tratado pela profecia, é tratado pelo profético. É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é a ética apenas. É uma consequência de você se tornar um cristão, é Deus restaurar a ética. Então, quem mentia não mente mais, então quem traía não trai mais. Mas isso é só o início de tudo. O Evangelho é um apontamento para algo eterno. E se a gente limitar ele à moralidade, à ética, a gente está comendo migalhas. Não é só isso. A gente está falando desse lugar. É impressionante como a igreja tem tomado decisões pela alma, pelo sentir. A gente não pode tomar decisões pelo sentir. A gente tem que tomar decisões pelo que a gente crê, pelo que a Bíblia aponta. Porque se você sentir, eu não corrijo meu filho. É assim, não é? A dó mais mata do que destina. Se eu tiver dó de corrigir meu filho, ele vai se perder. E se eu agir por dó, eu estou sendo emocional. Eu não posso ser emocional em algumas vezes. Eu preciso agir pela fé, e nem racional. Eu preciso acreditar. É a mesma coisa para uma igreja, para essa igreja que opera nesse espírito que eu estou falando aqui. Então o Evangelho traz poder do alto. A gente é gracioso, sim, mas a gente também traz um juízo, a gente traz um peso de arrependimento, e esse é o Evangelho. Isso é o que um pai faz na vida de um filho. Gera mudança, gera transformação e aponta para o eterno. Então fala de conversão, desobediência, prudência, habilitar pessoas para o trabalho. É o texto de Lucas 1 que a gente leu. Não é uma historinha linda só, cheia de flores, não. É a preparação de alguém e o envio de alguém. Vai para o exército ver o que acontece. Ele é preparado, ele é forjado, ele vai sofrer por um tempo, depois ele é enviado. A gente precisa olhar o Evangelho com esses olhos. Então sabe o que realmente faz diferença? Não é a visita de um pastor. É o toque de um corpo, chamado igreja. O que faz diferença é uma companhia das pessoas que estão agindo com o mesmo espírito que operou em Elias, paternais. E quando você é pai na vida de alguém, você gera transformação. Não existe nada fora de uma linhagem paternal. Entenda, todo mundo nasce de um pai e de uma mãe, certo? Até tem pais e mães que não são pais e mães, mas houve o nascimento de um pai e de uma mãe. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Não existe nada fora desse berço chamado família espiritual. Existem cópias, até existem aberrações. Não sei se você viu esses dias, cientistas chineses misturaram, não sei se é genes, o quê, de macaco com humano e deu uma criatura bizarra. Existem aberrações fora de um útero, mas verdadeiros filhos só nascem dentro de um útero. É a mesma coisa, espiritualmente falando. Verdadeiros filhos do Senhor só nascem dentro de uma família espiritual e são destinados dentro de uma família espiritual. Fora disso é aberração. Fora disso é a Dolly. É só uma ovelhinha clonada. Não é isso que Jesus tem para nós. Então a pergunta é: quem era Elias? E como Elias agiu? Talvez a gente até mude a mensagem de companhia de Elias para companhia de Eliseu. Quem foi na escolinha dominical sabe que sempre confundiu Elias com Eliseu, né? Você nunca sabe qual é qual. Por quê? Interessante isso. Talvez seja até um apontamento para alguma coisa. Por que há tanta confusão entre Elias e Eliseu? Porque um era o focinho do outro. Na verdade, um era um focinho, o outro era dois focinhos. Ele soube o que pedir. Eliseu foi a sucessão de Elias e ele pediu porção dobrada de Elias. Então a gente sempre confunde. A gente não sabe quem tinha mais poder do alto. Cara, será que a gente não precisa ser assim? As pessoas precisam começar a nos confundir. Primeiro com Jesus, primeiro com a paternidade do Abba e depois com a paternidade do corpo. Você não sabe quem é quem. Você sabe que você está sendo tocado por alguém. Vai lá para 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis... Capítulo 2, se a gente está falando do espírito que operou em Elias, a gente é obrigado a falar de Elias. Não tem como a gente não falar.
2 Reis, capítulo 2. Você achou aí? Acho que eu vou ler rapidinho o texto, depois eu vou pontuar alguns versículos. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. Versículo 5. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fiquem aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 7. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Gente, aqui é cinema. Versículo 9. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu, num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. 13. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Até aqui. Gente, essa é uma história de Elias e Eliseu, as duas pessoinhas que a gente sempre confundia na escola dominical. Mas o que eu quero destacar aqui é o comportamento de Eliseu e o comportamento de Elias. Entenda que a gente vai operar debaixo desse mesmo espírito nesses dias, a gente tem operado debaixo desse espírito, mas a gente vê muita paternidade entre esses dois caras do Antigo Testamento. Pode ver que Eliseu recebe uma porção dobrada, e a gente tem tanta bagunça com esse texto, tanta bagunça. Esquece tudo que você viu e vamos para a Bíblia de verdade. Então, ele pede uma porção dobrada do que Elias carregava, e ele recebe no final da vida de Elias a porção de Elias. Eliseu recebe o manto de Elias. Então, paternidade é um manto, você tem que saber isso. E manto se dá por manto. Talvez manto se dá por... Quem é pentecostal sabe o que eu estou falando. Paternidade é um manto. Entendeu? Pega a dica. Mas não adianta você ficar no manto sem o manto. Pega essa também. Eu quero pontuar algumas coisas aqui. Olha que interessante. Primeira coisa que eu observo aqui: discernir e desejar uma porção que está operante. O que Eliseu fez? Ele viu o agir de Elias. Ele viu como Elias vivia. E quando eu falo aqui, eu não estou falando apenas de honrar pai e desejar o que um pai, o que uma paternidade carrega. Não estou falando só de biologia, só de pai biológico. Porque é interessante que Eliseu, um dia na vida dele, ele larga tudo e vai seguir um profeta. Ele vai seguir Elias, que então se tornou o pai espiritual dele.
E ele segue Elias até o último dia da sua vida, como a gente leu aqui, e ele recebe a porção que ele tinha. Então, desejar uma porção que ainda está operante. Olha que interessante, porque o profeta Elias para, depois de atravessar o Jordão, olha para Eliseu e fala assim: o que você quer que eu faça por você? Gente, essa pergunta, uma igreja paternal faz todos os dias. Alguém já parou para você dentro de um GC, alguém já foi tomar um café com você e pediu: cara, o que você está precisando? O que está acontecendo com você? O que está se passando dentro da sua alma? O que você precisa de mim? O que você precisa da igreja? Qual toque você precisa? Pais espirituais, uma geração operando pelo espírito de Elias, ela pede para qualquer tipo de sucessor: o que você precisa? Eu estou aqui para te ajudar, me diz o que você quer. E algumas pessoas respondem: eu quero uma camisa preta. Aí o pai olha assim e fala: nossa, isso você tem que comprar com o seu dinheiro, filho. O mais interessante é a resposta. Você tem que saber a resposta dessa pergunta. Eliseu sabia a resposta da pergunta. E a resposta dele foi incrível: eu quero receber uma porção dobrada do seu espírito. Você já pensou alguém que ativa o sobrenatural chegar para você? Você sabe a história de Eliseu, né? O cara era do manto mesmo. Ele fazia fogo cair do céu, ele matava um monte de gente de uma vez só. Ele era louco, maluco. Se ele fosse nos dias de hoje, talvez ele estaria preso até. Mas ele era maluco. E de repente Eliseu falou assim: nada mais, nada menos do que o dobro do que você faz. Então, peraí. Elias mata 450 profetas. E aí, de repente, vem o filho espiritual dele e fala: eu só quero o dobro que você tem. Ele quer matar 900. Mano, é uma porção bem maior. A ousadia de Elias. Ele queria tudo dobro, tudo dobro. Agora, se alguém chegar para você hoje e pedir o que você quer, talvez as nossas respostas sejam bem diferentes do que uma porção dobrada do Espírito. Talvez a gente queira algumas coisas da terra. Talvez a gente queira um carro novo, um emprego novo. Talvez Deus esteja te pedindo hoje: o que você quer, filho? E você fala: cara, eu quero uma promoção no meu emprego. Está vendo como a resposta é mais importante do que a pergunta? Eliseu falou: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Eliseu já tinha abandonado todas as coisas da terra, como Elias também. Olha o modelo de um pai espiritual e o modelo de um filho espiritual. Ele sabe o que quer. E ele quer uma porção do Espírito. Mas o mais interessante, que Eliseu conseguiu ver na geração antes dele a operação do Senhor. Gente, cai para nós. Está difícil nesses dias a igreja considerar os seus pais espirituais. A gente mais vê um povo rebelde, mimimi, xingando os pais espirituais porque são de outra geração. E com isso não recebem a porção dos pais espirituais. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. Isso é sério. Isso é muito sério. Eliseu teve uma revelação de quem era Elias e do espírito que ele carregava, e ele nada mais, nada menos queria o dobro desse espírito. Isso é honra a uma paternidade. Deus não faz nada fora disso. A família de Deus é uma geração de pessoas que foram recebendo uma transferência de pais para filhos. Converter coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Está falando de uma conexão. Gente, e nunca houve uma geração no meio disso tão conectada com uma paternidade tão genuína e recebendo algo tão precioso dos pais. É interessante. A grande maioria não, mas existe um remanescente. Jesus sempre trabalhou com um remanescente. Então, a paternidade fala de uma conexão geracional. Ela fala de uma transferência recebida de pais. Eliseu só recebeu a porção porque ele viu Elias no final da vida dele e recebeu até lá, ele acompanhou até lá, ele executou tudo o que ele pedia. Inclusive ele foi persistente, porque Elias mandou ele embora algumas vezes. Então, existe a necessidade de uma conexão, gente. Presta atenção, fica comigo. Eu sei que é um pouco maçante entender isso, por isso precisa ser uma revelação do Espírito. Não é o que eu estou falando, mas o Espírito precisa te mostrar isso. Mas existe uma necessidade de conexão com uma geração antiga para você receber o que eles estão fazendo. O problema é que a gente corta muitas vezes essa conexão. Mas essa transferência só acontece ali. Existe uma bênção. Não sei se você lê a Bíblia, mas quando você vê que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você vai sempre ver que existe gerações. Deus não é Deus de uma geração, Deus é Deus de gerações.
Deus é Deus de um povo. Na boa. Às vezes a gente acha que a gente é o gás do gás da Coca-Cola e acha que Deus vai fazer uma coisa tão nova com a gente, se rebela contra todo tipo de sistema. Pais espirituais, alguém que tem uma porção genuína no Senhor, achando que a gente vai mudar o mundo. Para! A gente está dentro de uma história de 6.000 anos que Deus está fazendo através da igreja. E aí chegou a nossa vez de participar. Como é que você vai sair numa corrida onde passa o bastão? Como é que é o nome dessa corrida? Nas Olimpíadas? Uma corrida de revezamento. De repente você quer um bastão novo e sai correndo no meio da corrida. É isso que acontece. Existe uma geração que vem com um bastão, que vai passar para você, chegou a sua vez que você está correndo um pouco mais rápido. Na verdade, a transferência do bastão acontece quando os dois estão correndo na mesma velocidade. Então a geração antiga está correndo e você começa a correr, você é um menininho, você vai sendo transformado, vai crescendo. E daqui a pouco você está ombro a ombro, e quando está ombro a ombro, a antiga geração, os pais transferem o bastão para os filhos e os filhos começam a se distanciar lentamente dos pais. Mas existe todo um processo para essa transferência. Isso se chama paternidade, isso se chama evangelho, isso é a igreja de Jesus. Então, o problema é que a gente quer pegar um bastão aleatório e sair na frente dos pais. Funciona ou não funciona? Não funciona. A gente está falando do Espírito que operou em Elias, em Eliseu, e nos nossos pais da igreja precisa operar na gente. O evangelho não acaba no nosso umbigo. Se você se converter e não pensar na sua geração, você está sendo egoísta e você não se converteu. Se você se converter e não gerar o seu filho como a herança do Senhor, você não se converteu. O evangelho é geracional. Ele aponta para a eternidade. Pensa se não vai apontar para a próxima geração. Você está me entendendo? Você está feliz ainda? Amém? De verdade? Então, está na hora da gente olhar os pais espirituais, honrá-los e entender o que eles estão fazendo para a gente ter noção do nosso trabalho amanhã. Mas nós vemos tanta gente, influente ou não, escândalo em cima de escândalo, não se submetendo a ninguém, feridos pela religião, abusados por paternalistas, não pais espirituais genuínos, sangrando, abrindo um monte de igreja. E na boa, não é igreja. Isso pode ser qualquer tipo de clube, menos a igreja poderosa do Senhor. Porque a igreja do Senhor está conectada a uma geração. E eu estou falando de uma geração espiritual. Deus não lida apenas com o nosso umbigo, gente, Ele lida com gerações. Então, a igreja que mais tem crescido nesses dias, e me entenda, entre aspas, essa igreja, é a dos rebeldes, é a dos revoltados, que não pinta a parede preta, mas o coração está preto. Então não existe uma sucessão, não existe bênção ali. Você acha realmente que Deus vai abençoar quem não foi abençoado por uma geração? A gente perdeu isso na nossa geração. Mas eu sei que tem gente aqui que não saía de casa sem a bênção do pai. E você acha que sem a bênção do pai Deus vai abençoar? Não vai. Espiritualmente falando, você precisa da bênção do pai, do envio do pai, do destino do pai, porque o pai sabe quando o filho está maduro para ser enviado. Porque se você enviar o filho antes da hora, você envia ele para a morte e não para a vida. Então precisa de uma bênção, mas na boa. Falei domingo passado, tem poucos pais porque existem poucos filhos, poucos querem prestar contas, poucos querem se submeter, poucos querem se colocar debaixo, esperar a sua hora, preferem o alto envio do que o envio poderoso e glorioso de Jesus, que Ele faz através de um arco e flecha chamado paternidade espiritual, que Ele faz através do poder do Espírito que operou em Elias, Ele faz através disso. Nós precisamos entender. Então nós temos filhos que são rebeldes querendo ser pais. Pensa o que vai acontecer. Esse é o relato da maioria das igrejas hoje, infelizmente. Alguém que se rebelou contra e quer construir algo. Não tem como. Não tem como, não tem sucessão, não tem bênção de Deus. Sabe o que é isso? Isso me lembra a atitude de Adão e Eva no jardim. O que eles fizeram no jardim, você lembra? Eles deram um grito de independência, só isso. Eles simplesmente falaram assim: nós queremos ser independentes, não precisamos mais ouvir a sua voz, Deus. Solta nós, deixa a gente ir.
O grito de independência, de autossuficiência. O que eles falaram? Nós não precisamos de um pai, a gente se vira. E olha o que aconteceu. Tá aí hoje, você tem que aguentar a sua mulher por causa do pecado. Tô brincando. A mulher tem que aguentar o homem por causa do pecado. Ficou chato. Antes era legal. Imagina Adão e Eva como eles eram legais. Mas um grito de independência. Igreja que nasce fora de um berço paternal é um grito de independência, dizendo: eu não preciso de uma sucessão, eu não preciso de pais, eu me viro. Isso não é de Deus, gente. Olha quanta coisa a gente precisa consertar com esse conceito de paternidade espiritual. Pais espirituais, gente, sempre tem algo para derramar. Olha a pergunta de Elias para Eliseu: o que você quer que eu te faça? Depois de viver anos ao lado de Eliseu, sendo fiel a ele, participando dos milagres, evidenciando, testificando, de repente vem Elias e pede: o que tu quer que eu te faça? E aí ele responde uma resposta certa. Mas pais espirituais têm algo para dar. E quando ele pede a porção dobrada, ele vai receber, a gente vai ver isso. A nossa casa, gente, a Poema é uma casa paternal. Então começa a prestar atenção nas perguntas que te fazem. Às vezes não são perguntas que a sua alma quer ouvir. Talvez a alma de Eliseu queria alguma coisa diferente ou do mundo, mas o espírito dele clamava: eu quero uma porção dobrada do Espírito. Esteja atento nesses dias. Deus tem derramado uma porção através de paternidade, através de família espiritual. Nada acontece fora disso. Gente, o Lê está sendo enviado, o Lê e a Érica, os nossos pastores, estão sendo enviados agora para um apostolado. Provavelmente eles vão para os Estados Unidos, a gente não sabe se eles voltam. Nós cremos e nós enviamos eles porque nós entendemos que Deus tem isso para eles. Cara, fiquei sabendo disso há uma semana, 10 dias atrás. Eu larguei tudo, fui ter um tempo com ele para receber uma porção, uma transferência deles. Eu tenho para quem prestar contas, eu devo contas ao meu pastor. Eu preciso de cuidado, pastores precisam ser cuidados, pastores precisam ser tocados. E ele está indo para os Estados Unidos, primeiro lugar, para ter um tempo com o Mark, que é o pai espiritual dele, junto com o Dan, que é pai do Mark. Tem 4 gerações envolvidas nessa igreja. Isso é paternidade espiritual. É um legado que Deus liberou sobre o Dan, que correu sobre o Mark, que correu sobre o Lê, que corre sobre mim, que corre sobre vocês. Essa é a sucessão que Jesus faz. Não tem idade para isso. Deus faz isso. O Mark nem casado é. E ele fala na vida do Lei da Érica, que são casados. Não existe coisas naturais se conectando aí. Existe uma linhagem espiritual. E nós prestamos conta. Porque nós somos homens, somos falhos e pecamos. E às vezes precisamos chorar também. Isso é uma família espiritual. Isso é a igreja de Jesus, gente. Então você consegue honrar uma geração anterior a você? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Porque se esse espírito de paternidade vem alinhando coração de pais aos filhos e filhos aos pais, você precisa olhar para a geração anterior e saber honrar eles. Eles podem ter erros, e tem, com certeza nós também temos. Mas você precisa reconhecer o que Deus colocou sobre a vida deles. Você está entendendo? Tanto que é um mandamento, não é? Honrar pai e mãe? Como é que é o mandamento? Meu Deus, gente, a gente vai ensaiar isso antes de passar ao vivo. Como é que é? Honra teu pai e tua mãe para quê? Para que Deus prolongue os teus vidas, a vida. Honra teu pai e tua mãe para que Deus prolongue, certo? Olha que interessante, se você não honrar pai e mãe, o que acontece? Não há um prolongamento da vida. Logo, a falta de honra a pai e mãe traz morte. O que Deus está falando com a igreja? Que a falta de honra a pais espirituais, mães espirituais, traz morte para a igreja. Aí você entende como é precioso e poderoso honrar uma geração que nos serviu. Através disso vem a bênção de Deus e vem vida. Está entendendo como a gente não pode ser rebelde? Está entendendo como a gente precisa se submeter? Está entendendo que esse espírito que operou em Elias está fazendo no nosso meio? É uma conexão de gerações. Pais enviando filhos. Para que daqui a pouco a gente pegue o bastão, sai correndo e a gente envie os pais. Meu Deus do céu. Nessa hora você devia estar girando no manto.
Qual que é a profecia de Malaquias? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, vírgula, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se esse espírito não operar no meio da igreja, eu estou falando de paternidade espiritual, Deus vai vir e vai ferir a terra, que é exatamente o que acontece no mandamento. Se você não honrar pai e mãe, você vai morrer cedo. Então, precisa acontecer uma fusão entre pais e filhos. E eu estou falando de paternidade espiritual. Eu não estou falando só de biológico. Eu estou falando de paternidade espiritual. Para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Isso é o que a Bíblia está falando. Você tem coragem ainda de falar mal da outra geração? Gente, isso aqui tem que encher a gente de temor, pelo amor de Deus. A gente pode cair morto a qualquer hora, a hora que a gente fala mal da geração que vem servindo a Deus. E eu não estou falando para você honrar paternalistas, aqueles que abusam. Eu estou falando para você honrar os verdadeiros. Outra hora eu explico isso melhor. Parece uma heresia, mas não é. Então, sabe o que acontece com as pessoas que se acham a nova geração e desonram os pais? Elas atraem a maldição do Senhor para a terra. Então, elas começam a trazer morte dentro dessas igrejas. E é morte espiritual. Você conhece alguma coisa assim? Você viu alguma igreja operando assim? Líderes feridos que não honram atraem morte. Mas essas pessoas precisam de uma conexão com uma família espiritual que lança, uma família espiritual que protege, uma família espiritual que realmente vai te empurrar para o seu destino. Então o espírito de Elias, ele é derramado sobre todos aqueles que honram pais. Amém? Você entendeu isso aqui? Eliseu teve essa revelação. Ele honrou até os últimos dias Elias, e sobre ele caiu um manto de Elias. Essa é a revelação que a gente precisa ter nesses dias. Agora, olha outro ponto. Ele tinha fome disso. O segundo ponto, a persistência para obter algo do céu. A gente está diante de uma geração que não tem persistência, diante de um celular que trava e ele fica 3 segundos travado. Você já fica doente de raiva porque o teu WhatsApp não abriu em 3 segundos. Você já quer trocar de celular. Não é assim? Tem alguém que compactua com esse pecado comigo? A gente já fica nervoso, a gente não persiste em mais nada. Se tiver que fazer 3 vezes a mesma coisa, a gente não faz. Olha a persistência de Eliseu. Versículo 10, ali de 2 Reis 2. Elias respondeu: você faz um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Eliseu sabia o que queria, mas Elias fala: você precisa me seguir. Você precisa estar comigo quando acontecer. Gente, o meu maior desejo quando eu conheci a minha paternidade, quando eu conheci o Lê, era carregar a mala dele. Eu falei isso para ele várias vezes. Falei: mano, eu quero andar com você anos da minha vida para poder aprender. E depois, se Deus tiver alguma coisa, Deus me lança. Eu quero vender os seus livros, eu quero andar com você onde você vai para entender o que você tem e receber o manto que você tem. Esse é um desejo que um filho espiritual precisa ter. Quando ele tem uma revelação de uma paternidade, ele precisa andar próximo para receber da porção que aquele cara tem. A gente vê isso nesse texto. E a pergunta é: qual que é a persistência que você tem para receber uma porção do céu? É através de uma paternidade que Deus faz isso. Deus escolheu assim. Ele só lança pessoas através da paternidade. Ele não faz nada fora disso. Existe reconciliação com Deus, sim, mas envio é através de um pai, através de um berço paternal. E, gente, lembra, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando da igreja de Jesus operando paternalmente. Porque primeiro tem que sarar, primeiro tem que educar algumas pessoas no contexto que a gente está, depois tem que sarar e depois é enviado. Isso acontece dentro de uma igreja paternal. Eliseu insistiu, ele apurrinhou, ele não desanimou de jeito nenhum, mesmo informado por Elias, seu pai espiritual, que ia ser difícil. Ele falou: vai ser difícil, mas se você persistir, você vai receber. Qual que é a nossa persistência, gente? Olha só, versículo 2, versículo 4 e versículo 6. Assim ambos desceram, a Bíblia fala, desceram ou foram juntos. Olha que chave poderosa isso aqui. Versículo 2, Eliseu dá uma dura em Elias, né? Fica aqui,
porque o Senhor me enviou a Betel. Ele responde: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, eu não vou deixar você sozinho, eu vou. No versículo 4 de novo: tão certo como vive o Senhor, não vou deixar você sozinho, eu vou com você. No versículo 6, mais uma vez. E é interessante, aqui tem uma parada muito poderosa. O versículo 6 fala assim: fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei ele ir sozinho. E assim os dois foram juntos. Gente, é uma unidade que Deus quer estabelecer, é converter coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. Uma conexão entre as gerações para poder receber algo. É caminhar junto, é estar junto. Não sei se você vê a gente falando isso na Poema, mas para você ser um membro na Poema, você precisa fazer parte do corpo. Não é uma membrezinha, não é vir aqui a gente orar por você e dizer: seja bem-vindo ao nosso meio. É você ser um de nós e participar do que a igreja participa, comungar o pão. Sabe, a ceia do Senhor é comer do pão é comer do corpo. Não é um ato de simplesmente vir aqui comer um pedaço de pão e tomar o vinho. É você beber vinho na mesa com os seus irmãos, é você comungar, se alegrar, é você estar. Você está entendendo? Então essa unidade é algo poderoso. O espírito de Elias gera conexão entre essas gerações. Eu estou começando a ficar feliz agora, depois dessa introdução. Sabe onde é que começa essa unidade? No GC. Você participa do GC? Essa é a unidade do corpo que eu estou falando. Aqui a gente não tem unidade. Aqui a gente está cultuando Jesus e você está recebendo uma palavra. A unidade é no relacionamento. A unidade é no dia a dia. Cara, você tem algo precioso, eu quero isso, eu quero a porção que você está recebendo de Deus, então eu vou te perseguir. Cara, é uma parada meio fominha. E aí, como é que está seu tempo? Não tenho, tá bom, estou indo aí. Gente, você tem fome ou não tem? Se você consegue ver uma geração que está operando poderosamente no Espírito Santo, você tem que colar nela. Ou você vai para o outro lado. Essa é a fome de Eliseu, cara. Unidade com o pai espiritual. O pai espiritual mandou ele embora 3 vezes. O que acontece quando você manda uma nossa geração, mimimi? Ah, então tá bom, vou para outra igreja. É assim, não é? Quando você dá um toco no cara, o cara se ofende pro resto da vida em você. Mas você tem que entender que o toco é para salvar você. Imagina. Olha como a gente precisa ser transformado nesses dias. Até que ponto você tem relacionamento com quem Deus colocou sobre você? Eu não estou falando de pastor apenas, eu estou falando da liderança de GC. Se alguém é líder sobre você, Deus fez isso, Deus instituiu as autoridades. Até que ponto você tem o coração na mesa para essa autoridade que Deus estabeleceu? Até que ponto você rasga o seu coração? Até que ponto você dá a resposta certa? Porque a autoridade que Deus estabeleceu, que às vezes é o líder de GC, ele vai falar o que você precisa e você não tem a resposta certa. A resposta certa às vezes é: cara, minha alma está rasgada, está ferrada, está destruída, eu preciso de socorro, eu preciso de um toque, preciso de ajuda, ora por mim, pelo amor de Deus, não aguento meu filho, minha mulher, meus 3... E aí vai. É um coração na mesa para um pai, uma família espiritual poder tocar você. Isso é igreja, pelo amor de Deus. Tiago 5,16, confessar as nossas fraquezas uns para os outros. E a continuação do texto é poderosa. A oração de um justo tem muito poder. Não sei se você já fez isso, mas eu já confessei tentações, e a partir disso a oração de um justo sobre mim arrancou a tentação o resto da vida, da minha vida. Da vida. E de todas as vidas. Você entende? Esse é o Evangelho. Essa é a igreja. E a gente ainda reduz a igreja à ética e à moral. A igreja é poder de Deus, feita dentro de uma família espiritual. Agora, o mais louco, cara, eu pirei quando eu entendi isso aqui. Entendi minutos antes de vir para cá. Onde é que eles acabaram os dois? Elias e Eliseu? A gente lê o texto? No Rio Jordão. Chegaram no Rio Jordão. Beleza? Na verdade, Elias não queria que Eliseu estivesse lá, mas ele persistir foi. Então, os dois estavam juntos no Rio Jordão. O que Elias, como um pai espiritual, faz? Toca o manto dele no Rio Jordão e o Rio Jordão para. Lembra que eu falei que isso é cinema? Isso é vida real. Eles tocaram, Elias toca, o rio simplesmente para. Você já pensou a engenharia para fazer o rio parar? Tipo, secou a fonte instantaneamente, as águas pararam, velocidade zero, e puf.
E aí fica seco aqui e aqui fica parado. Gente de Deus, não dá para entender, é milagre. E aí eles atravessam o Rio Jordão e toda a cena que a gente acabou de ler acontece do outro lado do Rio Jordão. Carruagem, fogo, cavalos com fogo, vem, pegam, levam Elias. E aí depois Eliseu tem que voltar. E aí o rio já estava correndo de novo. E aí ele teve que fazer uma parada parecida com o que Elias tinha feito. Mas olha que louco isso aqui. A origem hebraica da palavra Jordão significa descendência. Significa descendência. Sabe o que um pai espiritual precisa fazer com um filho? Apontar a descendência. Então, quando um pai espiritual com um filho persistente está atrás, chega diante do rio, os dois olham o rio passando e se acham fora daquilo. De repente o pai fala: pera aí, eu sei de onde eu vim, de onde a gente está indo, e eu sei para onde você vai também. Então, eu vou tocar com o meu manto e o rio para. E nesse momento os dois entram dentro do rio, eles fazem parte da descendência e tudo acontece a partir de então. Olha que poderoso. A história de Elias e Eliseu acaba na descendência. E o mais incrível, o rio continua a fluir, lá do outro lado, Elias é levado embora, e de repente o manto cai, Eliseu pega aquele manto, e quando ele volta, ele se depara com o mesmo milagre que o pai dele tinha que fazer. E o que ele faz? Com o manto, por isso que eu falei que paternidade é um manto, com o manto da paternidade, ele para o rio de novo e passa para o outro lado. É só através da paternidade que filhos são enviados e ativados. Não tem outro jeito perante a palavra de Deus. Um pai espiritual apresenta descendência espiritual para um filho. Estou ficando feliz. Você entendeu? Está feliz? Depois disso, o que eu vejo? Eliseu tinha um ardente desejo por mais o Senhor. Quando ele fala que eu quero uma porção dobrada, algumas outras versões traduzem pelo seguinte texto: fazer de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Está vendo como a igreja é poder de Deus? Existe uma herança disponível quando você está dentro de uma família. Fora da família não tem herança, bastardo não tem herança. Dentro de uma família, adotado por um pai, você tem direito a uma herança. Quando você é adotado para a família de Deus, você tem um pai que é Abba, e dentro disso você tem uma herança. Gente, Eliseu sabia que ele tinha uma herança, junto com o pai dele. A gente precisa entender isso. Existe uma herança espiritual que vai cair sobre você, se você for adotado por uma família. Isso é igreja. Isso é poder de Deus. Eliseu soube responder com precisão o que ele queria a porção que lhe cabia. Não sei se isso queima dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que existe algo que vibra, que queima dentro de você, uma parada que Deus colocou dentro de você, assim, você sabe que está ali e, cara, você precisa. Às vezes é um toquezinho de uma paternidade, isso voa dentro de você. Eu fui um cara assim. Ele sabia o que Deus tinha colocado sobre ele, mas para ele ganhar a herança, ele precisa se colocar embaixo. É assustador o pedido de Eliseu. Nada mais, nada menos que o dobro. A pergunta é: qual desejo você tem por isso? Qual desejo que você tem de ser tocado por uma geração que veio antes de você, pessoas que Deus levantou antes de você, e essas pessoas te enviarem? Qual a submissão que você tem? Qual contas você presta? Às vezes não é confortável, mas é o caminho que Deus escolheu. Às vezes você não teve pai e mãe em casa para fazer isso, por isso Deus levanta a paternidade espiritual, Deus levanta líderes. E muitas vezes nem são pais biológicos que são pais espirituais, não necessariamente. Então, pelo amor de Deus, permita ser tocado por isso. Mas você tem que ter a resposta: eu quero a porção que você tem, eu quero o dobro da porção que você tem. Se Jesus perguntasse para você qual porção você quer hoje, você teria essa resposta? Pelo amor de Deus, isso é sério. E por último, honrar paternidade. Pais, sejam eles quem forem. Gente, uma cultura de honra precisa ser estabelecida. 1 Samuel 2,30 fala: honrarei aqueles que me honram. Uma parte desse texto fala isso. Deus honra quem honra.
Você recebe honra do Senhor se você honrar. É isso que o texto está dizendo. Pais, eles lançam, eles geram, mas o caminho para você chegar até lá é a honra. Esse é o procedimento bíblico. Existe um abuso sobre isso hoje em dia sendo pregado, sendo falado, inclusive abuso de autoridades, e é contra isso que a gente luta. Porque o caminho que Deus escolheu para abençoar é a honra. A gente tem uma série na Poema chamada Cultura de Honra? Cultura da Honra. A gente pregou 2 meses sobre isso, cavando nisso. E, cara, a Bíblia só fala isso, que através da honra você recebe algo de Deus. Então isso precisa destravar na nossa mente. Sabe por que a gente está numa geração tão rasa? Porque não honra. Porque é tão ferida em abusos paternais, paternalistas, que o diabo conseguiu destituir a honra. Então, se a honra é o caminho que Deus abençoa, se ele conseguir tirar a honra, ninguém recebe nada. Agora, é poderoso quando alguém se submete embaixo de paternidade e recebe essa porção. É isso que a Bíblia diz, gente. Não estou nem aí se estão pregando ao contrário por aí. Não estou nem aí se estão abusando por aí. Por isso que eu falei que não são palavras humanas que precisam te convencer, mas é o Espírito de revelação que precisa te convencer disso. Um dia eu fui contra todo esse sistema, até me rebelei por um tempo, me arrependi e falei, Deus, pelo amor de Deus, me conecta a uma família espiritual. Sabe qual que era a minha oração? Deus, eu sei que eu sou igreja, mas eu não faço parte de um corpo chamado igreja. Me conecta com uma igreja poderosa. E um dia Deus, pela graça dele, nos conectou. Não é mérito nosso, mas existiu uma sucessão. Eu me coloquei embaixo e eu só queria ser filho. E aí Deus transforma num pai. Esse é o caminho, mas o caminho é a honra. O caminho é a honra. Mas agora eu chego no fim, no versículo 12 de 2 Reis, o texto que nós lemos. Olha que louco esse texto, essa parte do texto. Então, você sabe a historinha, eles atravessaram o Jordão, chegaram do outro lado, e lá, de repente, o que acontece? Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu Elias. Olha só, e pegando a sua própria roupa, rasgou em 2 partes. Então, levantou o manto de Elias, por isso que paternidade é um manto, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Reconhecendo uma sucessão, quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados, e Eliseu passou, e a partir disso começa o ministério profético de Eliseu, com o dobro da porção do que Elias tinha. Mas olha que louco, sabe o que significa manto? Manto significa glória, manto significa veste de profeta. Você não pode confeccionar uma veste de profeta, você recebe uma veste de profeta. Está entendendo como paternidade é uma sucessão, família de Deus é uma sucessão? É algo que não é construído, é pela graça, e Deus dá através da paternidade. É um manto que você pega, só que olha a atitude que Eliseu teve. Ele não botou um manto por cima da camisa nova que ele comprou. Ele não botou o manto por cima de uma roupa que ele tinha. A atitude dele teve que ser, me despido do que eu tenho para receber uma porção nova. Essa é a coragem que os filhos têm que ter. Por isso que desde o primeiro dia que a gente começou essa série, eu falei, você precisa baixar o seu escudo. Alguém te feriu, mas Jesus quer te curar. E aí ele vai usar a mesma igreja que feriu para curar. Não sei que roupa você colocou, talvez seja até a do homem de ferro, com tanto medo que você tem desse assunto. Mas você vai ter que apertar um botãozinho, abrir essa roupa para receber um manto, que é dentro de uma família espiritual. E aí você vai ser curado, sarado e enviado, porque o Pai gera provisão, proteção e plataforma. Ele provê o que você precisa. A igreja do Senhor provê o que você precisa. Ele protege. E por fim, Ele gera plataforma, Ele lança, Ele destina. Fala sério, você não precisa começar a construção do zero. Está 6.000 anos sendo construída. Se você começar do zero, meu amigo, em 30, 40 anos da sua vida, por mais que você viva no ministério, você não vai construir nada comparado com o que o Senhor está fazendo por 6.000 anos. Chegou a sua vez da escala,
Se submeta a uma liderança e uma paternidade e faça o seu trabalho. Agora, identifique se essa liderança é paternalista ou paternal. Se ela abusa de você e quer te enterrar, ela não é de Deus. Agora, se ela quer lançar você e fazer com que você vá mais alto do que ela é de Deus. Não admita nada mais, nada menos do que o dobro da porção do que um pai espiritual tem. E você vai acelerar o que Jesus quer fazer. Você está entendendo agora o espírito de Elias? Você está entendendo o espírito paternal no nosso meio? Eu realmente acredito numa companhia de Elias. Mas para ser Elias, você precisa ser Eliseu. Para você receber a porção que estava sobre Elias, você precisa seguir os passos de um filho espiritual, se colocar embaixo e receber um manto. Só que daí bate com os entraves da sua alma, que eu falei, com as feridas, decepções. Pelo amor de Deus, deixa Deus curar isso rápido. Você vai ver que incrível ser enviado por Deus. Você vai ver que incrível é Deus te liberando para um ministério com um amparo de uma família espiritual te protegendo. Daqui a pouco alguém quer te passar a perna, vai vir um liderado seu e falar, mano, aquele cara agiu assim com você, e daqui a pouco seus olhos são abertos. O cuidado do corpo, num berço paternal, é isso que eu me refiro, essa é a igreja. Você precisa acreditar nisso. Lucas 1,17, irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, ou para habilitar um povo para o Senhor. Sabe o que é isso? É o presbitério, é a igreja. São 5 ministérios preparando os santos, essa é a nossa logo. Esses 5 traços são os 5 ministérios gerando uma poema, um diamante. Efésios 2,10 fala disso. Então, os 5 ministérios através do poder do Espírito, e aqui o poder paternal, gerando dentro de um útero. Ele foi feito como se fosse um útero, sendo gerado pelos 5 ministérios para que esse diamante seja evidenciado e saia brilhando e cumprindo o que ele nasceu para fazer. Mas ele precisa passar pelos 5 ministérios, ele precisa ser tocado pela igreja, lapidado pela igreja do Senhor. Deus não faz nada fora da sua igreja. Aleluia. Se quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado, tanto faz. Lucas, come on. Como eu falei, se eu quiser lançar o meu filhinho hoje com 3 anos de idade, eu vou lançar ele para a morte. Na boa, Deus continua sendo Deus para mim e Deus continua sendo Deus para o meu filho. Mas eu tenho uma função, enquanto que ele não atingir a maturidade, enquanto que ele não for maduro o suficiente para cuidar dele mesmo, eu preciso ser pai dele. Amigos, pelo amor de Deus, admita se você ainda não chegou num nível de maturidade para poder ser enviado. Quebra esse orgulho. Esse é o erro dessa geração, a autopromoção. Ela acha que ela está madura para certas coisas, tipo um ministério. Mas a casa está desorganizada, a alma está ferida, o casamento não é casamento, a família não é família. Existe corrupção, existe desespero de alma, não tem um lugar de paz. Gente, não está habilitado para o ministério. Não está. É o tempo de ser filho, é o tempo de ser cuidado, é o tempo de ser gerado, para quando chegar a maturidade espiritual, ser lançado. Enquanto que o Noah for de menor, eu tenho a responsabilidade, eu sou tutor dele. Mas muito mais que um tutor, porque um tutor ensina o elementar, eu sou um pai. Que ensina ordem, decência, respeito, ensina os princípios, espiritualmente falando. A Bíblia fala que temos poucos pais, mas muitos tutores. Tutor é ensino elementar. Mas um pai toca na sua alma. Um pai toca lá dentro de você e vira algumas chaves. Agora depende da resposta do que você quer. E a partir do ponto que esse filho chega na maturidade espiritual, então um pai destina. Então um pai dá um passo para trás assim. E aí ele fala, filho, vai, agora é com você. Eu fiz o que eu tinha que fazer, agora você vai. Isso é igreja. Pelo amor de Deus, isso é igreja. O nível de maturidade precisa chegar na nossa casa. Nossa igreja Poema. Eu creio que depois dessa série, muitos filhos serão enviados, destinados
chegando num nível de maturidade. Cara, é isso que a igreja faz, ela provê, ela protege e ela gera plataforma e destino. Elias fez isso com Eliseu, e essa é a minha oração hoje, cara. Paternidade está ligado a tapete. Muitos por aí dizem que paternidade é um teto. Paternidade bíblica é um tapete. Pais estão para te servir. Eles vão ser pisados para você poder tomar um embalo e voar mais alto. Essa é a paternidade bíblica. Está na hora da gente resgatar essa nossa geração. E sabe como a gente vai fazer? Através do espírito de Elias. O mesmo poder que operou em Elias vai operar no nosso meio. E ele é um espírito de paternidade. Por fim, eu vejo paternidade como um arco. O arqueiro é Deus. Agora, a paternidade é o arco que lança flechas. Volto a dizer, para ela ser lançada, ela precisa ser feita. A ponta precisa ser feita. A haste dela precisa ser bem torneada, ela precisa ser trabalhada. E quando ela está pronta, ela vai para a aljava. Tem um salmo que fala isso. E quando ela fica na aljava, depois de um tempo, o arqueiro pega a flecha, usa um arco e lança. Agora tem filhos que não querem fazer parte do arco. Deus não vai jogar a flecha com a mão, Ele vai usar um arco. Isso é paternidade. Pelo amor de Deus, que seja uma revelação dentro de você. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, palavras humanas não têm poder para trazer essa revelação. Palavras humanas não têm autoridade, mas o Espírito Santo tem. Então, Pai, depois de adotar como filhos, depois do espírito de adoção passar no nosso meio e adotar pessoas para a sua família, Pai, nos ensina a ser filhos. Entendemos e cremos que somos filhos, mas nos ensina a ser filhos. Filhos como Eliseu foi. Nos ensina a honrar os pais. Nos ensina a persistir no espírito que opera no Pai. Nos dá força, coragem, ousadia para correr essa jornada. Pai, em nome de Jesus, tantos abusos que nós vimos, tantos abusos que sabemos, tantos abusos que já sofremos em relação a pais que nunca foram pais. Espírito Santo, o Senhor é o Pai e o Senhor levanta uma igreja gloriosa, paternal. E através dessa igreja gloriosa, paternal, libera cura, Jesus, sobre aqueles que foram abusados, sobre qualquer pai, Espírito Santo, Espírito de adoção, convence que somos os seus filhos co-herdeiros com Cristo. E temos um processo de passarmos de pequenos bebês, de bebês imaturos, a filhos maduros, a ruiosa, de tecnons para ruiosa, a manifestação dos filhos maduros. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros. Filho só vai ser maduro, Deus, se ele for submetido a uma paternidade. Espírito Santo, derrama com mais intensidade no nosso meio. Derrama sobre essa casa, essa cidade, a nossa região, sobre o Brasil, um espírito de paternidade. Espírito Santo, nós não queremos mais confusões entre pais e filhos. Nós não queremos a autopromoção das pessoas se rebelando contra pais. Nós oramos contra tudo isso, Jesus. E nós nos posicionamos como filhos do Senhor, como filhos de uma geração que o Senhor já derramou. Pai, obrigado pelo que o Senhor derramou sobre o Mark, sobre o Dan, sobre o Lê, sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque nós estamos conectados com uma família espiritual, recebendo do vinho novo do Senhor. Obrigado porque se temos algo hoje para derramar sobre essa casa, eu e minha esposa, é porque um dia nós fomos filhos e ainda continuamos sendo filhos e comemos a mesa dos nossos pais, e aí temos uma porção fresca e nova, Pai. Obrigado, Jesus, gera um coração de honra no nosso meio, um coração de honra, um coração que sabe o caminho ao qual o Senhor vai derramar todas as coisas, e esse caminho é a honra. Espírito Santo, eu oro contra os abusos de honra, eu oro contra qualquer ferida, Jesus, qualquer causa que alguém teve em relação à honra. Pai, nos ensina a honrar, para que o Senhor não venha ferir a terra, nos ensina a honrar para a gente poder vir, Pai, debaixo da operação de um espírito paternal que se escorra dessa família que o Senhor nos colocou, Pai. Nos ensina a honrar, porque é dali que nós sabemos que vem o que o Senhor destina.
Espírito Santo, nessa manhã eu oro sobre esse manto que nós falamos. Papai, eu oro sobre esse manto, mas eu oro principalmente pela ousadia e pela coragem de cada um rasgar as suas vestes, expor a sua nudez. Jesus rasgar as vestes fala de uma mesa, com a alma na mesa, o coração na mesa. Rasgar as vestes, Deus, é dizer eu não consigo, eu não posso. Rasgar as vestes quer dizer eu estou me despindo de toda a religião que eu vesti até agora. Rasgar as vestes é praticar Tiago 5,16. Rasgar as vestes é ligar para um líder e dizer, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida medíocre. Rasgar as vestes é se expor, é estar nu, para daí um manto paternal cair sobre e cobrir e destinar. Espírito Santo, que o Senhor possa nos enviar debaixo desse legado paternal. A minha oração é que cada pessoa que esteja aqui entenda que seja a revelação fresca do Senhor do que é paternidade genuína. Nós acreditamos na verdadeira, independente dos abusos. Não é porque existiu abuso que nós deixaremos de crer, jamais. Nós não somos uma igreja almática, nós somos uma igreja sarada no Senhor, preparada pelo Senhor, cuidada por pais e destinados por pais, agindo por fé. Espírito Santo, eu libero sobre alguns o manto, eu libero sobre alguns, aqueles que entenderam, aqueles que rasgaram suas vestes, o manto de paternidade. Espírito Santo, se nós fizemos algo até aqui pela graça do Senhor, eu te peço o dobro, pelo menos o dobro. Pai, acelera, aumenta a porção de cada um que está aqui. Pai, nós queremos no final dessa série não subir num pedestal como pastores e dizer, nossa, nós somos uma igreja poderosa. Nós queremos enviar filhos aos seus destinos proféticos. Nós não aceitamos nada mais, nada menos do que filhos enviados aos seus destinos, operantes debaixo de uma cobertura espiritual, sim, cheio de honra, cheio de, Pai, submissão, mas operantes, voando voos ainda mais altos, Pai. Que o Senhor possa nos usar, Pai, como arco nesses dias, mas que o Senhor, o arqueiro, pegue essas flechas e destine para o alvo que o Senhor já tem preparado antes da fundação do mundo. Nós queremos ser somente aqueles pais que pegam na mão até chegar à maioridade espiritual, e quando a maioridade chegar, que esses filhos vão e voem alto e executem o que o Senhor já colocou no coração deles. Espírito Santo, se trata de uma geração servindo ao Senhor, se trata do reino de Deus. Faça-nos entender isso nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Está feliz? Que essa palavra seja viva e eficaz dentro de você, em nome de Jesus. Comece a identificar quem Deus tem colocado sobre a sua vida. Comece a honrar, comece a colocar embaixo, porque esse é o caminho que Deus faz. Pelo amor de Deus, eu repreendo no nosso meio uma geração mimimi, uma geração ofendidinha, achando que isso é uma historinha para alguém tirar vantagem. Jamais. A gente não quer vantagem de ninguém. A vantagem que a gente quer é que o reino de Deus seja inundado sobre a terra. A vantagem que a gente quer é te dar para você voar cada vez mais alto, os voos que Jesus tem proposto para você. De maneira alguma a gente quer ser um teto, de maneira alguma a gente quer ser um tapete para você voar mais alto. Em nome de Jesus, que seja uma revelação dentro de você. Amém?